Boa noite a todas e todos. Quero, mais uma vez, agradecer ao convite para estar aqui no 15º Encontro dos Procuradores da Fazenda Nacional, agradecer as palavras carinhosas do meu amigo Sérgio Carneiro, cumprimentar o nosso presidente, doutor Aquiles Frias, cumprimentar o doutor José Levi também, e a todos os colegas aqui presentes. Para mim, estar no encontro do Simprofaz é sempre estar em casa, especialmente quando, nesse ano de 2015, completou-se 20 anos que eu assumi a presidência do Simprofaz, e não 25, como o meu amigo Tadeu disse antes de ontem, me jogou mais 5 nas costas. Na verdade, eu não fui o primeiro presidente do Simprofaz, eu fui o 4º presidente do Simprofaz. Mas um orgulho que eu tenho é que, naquele momento, a gente transformou um sindicato que concentrava-se basicamente no Rio e em São Paulo num sindicato verdadeiramente nacional. Já no final da gestão, em 1997, nós tínhamos praticamente toda a carreira afiliada em todo o Brasil no Simprofaz. Naquele tempo, os desafios eram bem outros, mas os riscos de dilaceramento, os riscos de desunião também se faziam presentes quando estávamos diante de questões tão polêmicas da nossa jornada. Naquele tempo, já se discutia a questão da unificação das carreiras da AGU, e naquele tempo o grande desafio era fazer uma coisa que hoje parece óbvio, que era fazer com que todos os chefes fossem procuradores de carreira. Isso não era uma realidade naquele tempo. Para os que chegaram depois, parece muito normal. Hoje, até o advogado-geral da União é PFN. Há vários anos, os procuradores-gerais da Fazenda Nacional são PFNs. O consultor-geral da União é PFN. Naquele tempo, ninguém era PFN. Nem na AGU, nem na PGFN, nem nas regionais e em muitas estaduais também não. Quer dizer, então, foi uma luta difícil. Paguei um preço caro por ter encarado, porque a gente, na verdade, estava lutando, estava conversando com o Sérgio agora aqui, com Aquiles, a gente olhou no que não viu e acertou e nem sei o quê, porque a gente estava simplesmente lutando por algo que é principiológico. Todos os cargos têm que ser exercidos por pessoas da carreira. E existiam situações que não deveriam acontecer, que estavam acontecendo justamente por essas brechas institucionais. Quer dizer, então, a reação que houve naquele momento foi muito, muito intensa. Era um ataque diário e constante, mas hoje se mostra que aquela luta valeu a pena. Hoje nós temos um sindicato forte, nacional, que está no seu 15º encontro nacional, com tanto sucesso. A carreira é forte institucionalmente. Eu nunca poderia imaginar, naquele tempo, que o Simprofaz, juntamente com outras instituições representativas da Advocacia Pública Federal, pudesse dobrar o governo aprovando uma proposta de emenda constitucional, como a PEC 443. Era absolutamente inimaginável. Éramos nós que tínhamos que pegar carona nas lutas dos outros, nas lutas dos auditores, nas lutas dos procuradores da República, que depois descolaram, e hoje se vê exatamente um quadro contrário, um quadro onde os procuradores da Fazenda Nacional têm a vanguarda de todas as iniciativas da Advocacia Pública Federal. E isso não pode se perder. A carreira não pode deixar de se reunir em torno do seu sindicato, em torno das suas lideranças, para que possamos avançar. Eu já estou de fora há algum tempo, mas acompanho ainda com grande interesse
o que se passa aqui e vejo com bastante preocupação quando ideias diferentes podem levar as pessoas a quererem se distanciar do nosso Simprofaz. Deu muito trabalho para chegar até aqui. Mas eu queria aproveitar o dia de hoje para inserir a questão das funções essenciais da Justiça, notadamente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no tema que eu considero mais importante hoje na vida nacional, que é a questão da desigualdade social no Brasil. No ano passado, eu falei dos PFNs e da moralidade administrativa e do combate à corrupção. No ano retrasado, eu falei dos PFNs dentro da sua instituição. E hoje eu vou falar da importância da nossa carreira, se me permitem ainda falar assim, porque meu coração ainda está enterrado aqui, mas a importância da nossa carreira para um novo tempo que se anuncia, não só no Brasil, como em todo o mundo. Nós vivemos hoje um momento chave na história da humanidade. Um momento difícil, um momento onde, numa era de globalização, os recursos financeiros, os capitais, circulam livremente por entre as fronteiras dos Estados nacionais e as pessoas não. As pessoas ainda presas em fronteiras mais ou menos rígidas, e especialmente de acordo com a sua condição social, com a sua cor, com a sua origem, mais rígidas do que para outras. O retrato que reflete esse mundo que a gente vive é daquela criança síria que não conseguiu chegar do outro lado do mar que separava o seu destino certo da morte por um destino quase certo de morte. É esse mundo que nós vivemos hoje, um mundo em que o Estado Nacional tem desafios muito mais agudos do que no século XX e com ferramentas muito menos intensas do que nós vivemos no auge do Estado Social. Mas é preciso lembrar que essa desigualdade não é natural, não é inerente ao desenvolvimento da atividade humana, não é sequer inerente e automático em relação à economia de mercado. A não ser que a gente confunda a ideia de economia de mercado com a de sociedade de mercado. Parece que nós vivemos uma era de fundamentalismo de mercado, onde o que é bom para o mercado tem sido considerado bom para toda a sociedade. Não há espaços de dissenso nesse sentido. E o resultado disso, dessa escalada da desigualdade, bem retratada no livro de Thomas Piketty, O Capital no século XXI, vivemos tempos onde as forças da divergência entre os estratos da pirâmide aumentam com grande intensidade só verificada no final do século XIX, na era dos rentistas. Hoje, 0,1% da população mundial detém 20% da riqueza global. 1% detém quase 50% da riqueza mundial. 10% entre 80% a 90% da riqueza mundial. E os outros 50%, apenas 5% da riqueza mundial. Quer dizer, é um quadro que se agudiza cada década que passa, principalmente a partir dos anos 70 e 80 do século XX. Esse momento é marcado pelo final dos efeitos do pós-guerra. Ao longo do século XX, nós até acreditamos que o capitalismo possuía mecanismos
de combate à desigualdade. De fato, o século XX conheceu a diminuição da desigualdade. Mas isso não se deu com base em técnicas inerentes ao modo de produção capitalista, e sim por 3 hecatombes históricos. A Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de Nova York em 29, que se tornou uma crise econômica mundial sem precedentes, e a Segunda Guerra Mundial, que aniquilaram os grandes patrimônios. E a reação que os Estados nacionais tiveram diante da necessidade de reconstruir as economias nacionais, como tributação progressiva bastante intensa, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. E foram justamente nesses 2 países que a ideia de um sistema progressivo é revertida a partir de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que assume em 81, e Margaret Thatcher, na Inglaterra, em 1979. Naquele momento, há uma grande reversão da política fiscal nesses 2 países, com repercussão no mundo todo. Isso, por si só, nos mostra agora, mais ou menos 30 anos depois, 35 anos depois, como a política fiscal é importante na questão do aumento ou diminuição da desigualdade. E por que a desigualdade é inerente ao modo de produção capitalista? Tirando esses hecatombes históricos, ou tirando políticas públicas muito intensas, naturalmente, como explica Piketty, toda vez que a taxa de rendimento do capital supera a taxa de crescimento da economia nacional, a desigualdade aumenta. É aritmeticamente fácil de entender. Se a economia hoje cresce 1,5% e a taxa de rendimento de capital 4, 5%, é claro que, ao longo de pouco tempo, os donos do capital se tornam donos de uma maior parcela da riqueza nacional. E a segunda causa pela qual é inerente ao modo de produção capitalista o aumento da desigualdade é que a taxa do rendimento de capital aumenta expressivamente à medida que esse capital é maior. Grandes capitais conseguem chegar até 10% de retorno. Então, de acordo com Piketty, esses 2 fatores somados levam a que o aumento da desigualdade seja inerente ao modo de produção capitalista. E, ao contrário do que o nome possa sugerir, Piketty não é contra o capitalismo. Ao contrário, ele acha que, do jeito que o capitalismo vai, ou o Estado de Direito perece, ou o próprio capitalismo perece. Quer dizer, então, o que ele propõe, a tributação progressiva, é em função justamente da preservação do sistema capitalista. Porque a única forma de combater a desigualdade prestigiando o livre mercado, prestigiando a livre iniciativa, é justamente através da tributação. Então, ele propõe que os países adotem um sistema mais progressivo, especialmente na tributação da renda, das heranças. Ele tem a polêmica proposta do imposto mundial sobre grandes capitais, um pouco parecido com o nosso imposto sobre grandes fortunas, e propõe um intenso combate à erosão das bases fiscais nacionais através de uma política de transparência fiscal internacional. E quando a gente olha todos os números que ele apresenta, ele faz um histórico de 200 anos em vários países, a gente fica chocado com a comparação desses números com aqueles apresentados no nosso país. Vejam, não só Piketty, como economistas norte-americanos, como Stiglitz, como Krugman, lamentam essa derrocada do sistema progressivo que era apresentado nos Estados Unidos e no Reino Unido, a partir dos anos 80. Mas, ainda assim, o resultado que hoje se apresenta
num sistema que é considerado regressivo e iníquo nos Estados Unidos, especialmente se comparados com a Europa, revelam um sistema muito mais igualitário do que o nosso. A gente ouve todo dia que a carga tributária brasileira é a maior do mundo e que se paga muito imposto. Se a gente olhar os números, a gente vai ver que quem paga muito imposto no Brasil é o trabalhador e o consumidor. A carga tributária brasileira é compatível com a média dos países da OCDE, cerca mais ou menos de 35%. A grande diferença da carga brasileira para a maioria dos países de economia de mesmo porte está na composição dessa carga. E aí vou fazer a comparação da nossa carga com a carga dos Estados Unidos e com a carga da média dos países da OCDE. Os Estados Unidos é um caso à parte, é um ponto fora da curva. A carga tributária americana é muito mais baixa que a carga tributária dos países europeus. É difícil sustentar que exista um Estado social nos Estados Unidos. Tanto é que, quando o Obama propõe um sistema de saúde universal, que está ainda muito longe do que ocorre nos países europeus e até no Brasil, é taxado de marxista pelo fundamentalismo de mercado que reina nos Estados Unidos. Mas a carga tributária nos Estados Unidos está mais ou menos em torno de 24% do PIB, enquanto no Brasil, 35% do PIB, como também na média da OCDE. A diferença é que, se na Europa, se na média da OCDE, há uma certa prevalência, uma ligeira prevalência da tributação da renda, em torno de 12% a 13%, enquanto o consumo está em torno de 11% a 12%, essa é a realidade europeia, é a realidade da maior parte dos países desenvolvidos, realidade essa criticada pelos economistas que se propõem ao combate à desigualdade, que defendem uma participação maior da renda e não do consumo, como ocorre nos países nórdicos, que conseguiram combater a desigualdade por meio de prestações positivas do Estado e por meio da tributação progressiva. Nos Estados Unidos, embora a carga seja menor, a tributação sobre a renda ocupa mais ou menos 12% do PIB. E a sobre consumo, 4% do PIB. Quer dizer, então, nos Estados Unidos, por isso que o pessoal sai daqui para comprar eletroeletrônicos em Miami, roupa em Miami, tudo. Por quê? Porque se tributa, agora com câmbio um pouco descontrolado, não sei se ainda vai valer a pena, mas 4% em tributação sobre consumo, enquanto aqui nós tributamos em 18% a tributação sobre consumo, evidentemente que mostra a diferença em números. Nós, lembrem, a nossa carga tributária é compatível com a da OCDE, 35% em média. Só que lá equivale renda e consumo com uma pequena superioridade para a renda. Aqui, já disse, consumo 18%, e não 12% como na Europa. Renda 6%, e não 12% como na Europa, e não 12% como nos Estados Unidos. A conclusão que se chega é que quem paga mais tributo no Brasil são os destinatários dos impostos sobre consumo e sobre folha de salários. Mas não é só. É preciso verificar na renda quem é que está suportando esse percentual. E aí, em números absolutos, nós vamos ver que o imposto de renda à pessoa física não fica muitos pontos atrás do imposto de renda à pessoa jurídica. O imposto de renda à pessoa física representa 2,5% do PIB, jurídica 3% do PIB. Só que, se a gente for considerar que os ricos pagam impostos na pessoa jurídica e não na física, nós vamos verificar que os ricos não pagam praticamente nada. Se a gente for investigar, há estudos da Receita Federal no site, vocês podem consultar, se a gente for considerar
a tributação de todas as pessoas físicas, mesmo aquelas que recebem lucros e dividendos que hoje são objeto de isenção. Vamos verificar que a tributação do imposto de renda à pessoa física no Brasil é um verdadeiro sino, onde vai subindo até determinado patamar, chega no auge ali por volta dos R$5.000 e depois começa a cair vertiginosamente, porque aqueles que estão no topo da pirâmide não pagam impostos progressivos. Na pessoa jurídica, o mesmo sino ocorre, principalmente após o governo Fernando Henrique Cardoso, quando tivemos a dedução dos juros sobre capital próprio, que é uma forma encontrada de estimular investimentos sem paralelo no direito comparado. É uma jabuticaba brasileira. Quer dizer, o que provoca também o efeito regressivo nas pessoas jurídicas. Quer dizer, então nós vivemos hoje um dos sistemas tributários mais perversos do mundo. Um dos sistemas tributários que choca qualquer estudioso das políticas fiscais no direito comparado. Não dá mais para falar de tributação sem enfrentar a questão da desigualdade. E nós, nos últimos anos, vivemos a ilusão nesse país de que era possível distribuir renda, era possível combater a pobreza sem mexer com o andar de cima. Vivemos já há alguns anos, mais de 20 anos, após a promulgação da Constituição de 88, vivemos os últimos 5 governos que diziam ter compromisso com o Estado Social, não atacaram essa questão. Não fizeram nenhuma política fiscal igualitária. Muito pelo contrário, como o exemplo do juros sobre capital próprio. Quer dizer, então, enquanto a gente estava crescendo 5%, 7% ao ano, foi possível o governo Lula combater a miséria absoluta sem mexer com o andar de cima. Só que crescer 5%, 7% ao ano não é uma realidade permanente. O normal, no século XXI, é crescer 1%, 1,5%. E aí, combate à desigualdade social com o sistema tributário regressivo que nós temos, torna-se absolutamente impossível. E aí a gente começa a chamar as pautas importantes para o nosso país de pautas-bomba, como a PEC 447 virou pauta-bomba, como correção de FGTS virou pauta-bomba, dinheiro na educação, pauta-bomba, dinheiro na saúde, pauta-bomba. Bomba para quem? A maior parte do orçamento é carreada para pagamento de juros. Quer dizer, então, ao invés da gente transformar o sistema tributário em progressivo, em fazer com que o andar de cima pague mais, a gente toma dinheiro do andar de cima. Vejam, não é possível manter política social com a carga tributária regressiva. Então, como a gente faz? A gente toma dinheiro emprestado no mercado interno e paga juros. Quer dizer, aqueles que deveriam estar pagando mais tributos estão emprestando dinheiro, recebendo juros altíssimos, para tornar intocado o nosso sistema tributário nacional. E o que os procuradores da Fazenda têm a ver com isso? Tudo. A gente fala, não só por conta da preocupação de que a PEC 443 virou pauta-bomba, quando, na verdade, seria uma das soluções para o problema. Mas, na verdade, a discussão que o Simprofaz tem que encaminhar não é só mostrar que o combate à sonegação traz recursos para o governo, é mostrar também quem está pagando tributo nesse país. É mostrar também que nós temos um dos sistemas tributários mais injustos do globo. E o Simprofaz, como entidade representativa dos procuradores da Fazenda Nacional, deve alertar, assim como alertou com grande competência, com grande felicidade, a questão do sonegômetro, tem que adentrar na discussão
sobre a justiça fiscal no país. A justiça fiscal não passa só pelo combate à sonegação, passa também. Não adianta termos um sistema fiscal justo, onde a tributação se esvaia pelos dedos. Mas também não adianta acabar com a sonegação com um sistema injusto, porque vai onerar ainda mais aqueles que já estão sofrendo uma tributação injustiçada. Por outro lado, quando se fala, vamos aumentar a tabela do imposto de renda, então, sem mexer com lucros e dividendos, quem paga é simplesmente os assalariados. Nesse sentido, então, é melhor deixar como está, porque nós não estamos querendo mais tributos para a classe média, nós estamos querendo, na verdade, mexer com o andar de cima. Então, é preciso que nós possamos enfrentar as dificuldades de discutir esse assunto no Brasil. Porque, no ambiente político que nós vivemos hoje, não há interesse em discutir isso. Com o Congresso Nacional eleito com base em doações milionárias de campanha pelo 1%, esse assunto não virá à tona. Esse assunto virá à tona em função da mobilização da sociedade civil organizada. E, nesse cenário, o Simprofaz tem um papel de destaque a cumprir, juntamente com outras entidades representativas dos servidores públicos ligados à tributação. E esse é um papel que o Simprofaz sempre deve ter, independentemente de um cenário de carreiras que nós possamos viver no futuro. Eu nunca escondi isso de ninguém, há 20 anos defendo a mesma ideia, sempre fui a favor da unificação das carreiras da AGU. E acho que, naquela época, se dizia que, trazendo muita gente para a AGU, não se conseguiria nada. E o que a gente viu nos últimos anos foi justamente no momento que se trouxe a mobilização de todos os advogados federais, nós conseguimos alcançar algumas pautas que pareciam impossíveis no passado. Acho que o momento é difícil, as resistências sempre foram grandes, e acho que o Simprofaz saberá conduzir isso da melhor forma possível, buscando sempre o crescimento do consenso em torno dessa ideia, mas me parece que é uma ideia inexorável. Parece que é uma questão de mais ou menos tempo termos uma unificação das carreiras da AGU. E, nesse cenário, o papel do Simprofaz não acaba. Muito pelo contrário. Simprofaz, seja uma carreira de procuradores da Fazenda Autônoma, seja uma carreira unificada, o Simprofaz é herdeiro de todo esse legado. É herdeiro de uma visão de advocacia pública comprometida com a justiça fiscal. Isso não se pode perder ao longo do tempo. Quer dizer, então, me parece, eu já levei um cartão amarelo aqui, não quero levar o vermelho, me parece que o grande desafio para os próximos 25 anos do Simprofaz, nós vivemos, nos primeiros 25 anos, a fase de uma construção. A fase de ser possível invadir o Congresso Nacional e arrancar de lá a aprovação de uma PEC. Para quem viveu aqueles anos de 93, 95, 97, isso parece absolutamente ficção científica, aquela ficção científica boa, né? Não é aquela ficção científica terrível. E acho que nos próximos 25 anos, o papel será ter um sindicato formulador de política pública tributária nesse país. Não é mais possível que as normas tributárias sejam elaboradas nos gabinetes da Secretaria da Receita Federal sem qualquer discussão com quem quer que seja, nem com a PGFN, que é chamada aos 48 do segundo tempo para simplesmente chancelar algo que já está decidido sem qualquer espaço de discussão ou de conformação. Esse me parece ser o papel do Simprofaz nos próximos anos. Não sou mais formalmente procurador da Fazenda Nacional, mas
Contem sempre comigo para essa briga. Muito obrigado.